Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no GBEM, casa que eu amo muito. Agradecer ao Farid, sempre me apoiando aí na comunicação. E hoje eu vim falar de um tema, talvez não muito agradável, que é sobre violência. Eu vou começar a falar sobre a violência, né? O tema é como neutralizar a violência nos dias atuais. E pensando assim em Brasil, eu fui atrás de alguns dados, né? Em 2015, o Brasil ele estava assim como campeão em homicídios, né? Em relação ao mundo. Na sua maioria de homens, né? Negros e de baixa escolaridade. A gente também tem um índice alto de homicídios de mulheres, né, de feminicídio, e, inclusive, de homossexuais. A gente lidera aí no mundo esse tipo de situação, o que é muito triste para a gente, né? E por que que isso acontece? Por que tanta violência a gente vê, não só no Brasil, como no mundo? O psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, ele também se perguntou, quando, em 1943, a família dele se mudou para Detroit, nos Estados Unidos, e naquele período aconteceu um incidente num parque, e que isso culminou na morte de 40 pessoas no bairro. Ele viveu um período de muitos conflitos raciais, inclusive nos Estados Unidos. E a família dele, naquele momento, ficou trancada em casa durante 3 dias, com medo de sair por conta daquele conflito. Ele também passou por discriminação até pelo próprio nome. Ele fala que ele não sabia o quanto um nome poderia ser prejudicial, porque quando ele chegou na escola nova, perceberam que ele era judeu, e isso fez com que, no primeiro dia de aula, ele apanhasse ali de alguns colegas de escola por conta disso. E o Marshall, ele fala o seguinte, né? Ele fala assim: acredito que é de nossa natureza dar e receber de forma compassiva, com compaixão. O Marshall, ele sistematiza a comunicação não violenta, que ele chama, que é a comunicação da compaixão. Alguém já ouviu falar da comunicação não violenta? Aqui? Então, ele foi aluno de Carl Rogers, que foi também um grande psicólogo norte-americano, onde ele aprendeu sobre a relação de ajuda, e aí ele foi progredindo nesse assunto e acabou sistematizando essa comunicação não violenta. E ele fala o seguinte, né? Que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Pessoas que... Porque ele fala assim, nós nascemos e temos a compaixão dentro de nós. Agora, o que nos tira essa compaixão ao longo do tempo na vida? O que muda nisso, né? Então, ele fala que algumas pessoas, elas usam do poder delas para explorar outras pessoas, como, né, a coisificação das pessoas. Né? Então, elas veem os outros seres humanos como apenas um número ou alguém que realmente você possa tirar vantagem dela. Né? E existem outras pessoas... como Jesus, que recebeu muita violência,
mas mesmo assim se mantinha num estado compassivo, num estado de amor, não julgava aqueles que faziam o que fizeram com ele, e então ele coloca esses dois tipos de situação, e ele se questiona o porquê desses diferentes tipos de pessoas. E o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta é a comunicação que nos faz nos entregar de coração. É onde a gente consegue estabelecer uma conexão com as outras pessoas. É a maneira pela qual a gente se expressa e como a gente ouve, com empatia, sabendo ouvir o outro. Aqui eu trago um livro base da minha palestra de hoje, que é o livro do Marshall Rosenberg, que é onde ele traz essa ferramenta. A comunicação não violenta é o como. Então, se a gente precisa, por exemplo, colocar um parafuso na parede, muitas vezes a gente precisa de uma ferramenta, de uma chave de fenda ali, e ainda no tamanho certo, senão não vai, né? E a comunicação não violenta é exatamente essa ferramenta do como. Nossa, mas como que eu consigo falar de uma forma que eu consiga uma conexão com quem eu estou falando, que eu consiga ser ouvido e que eu consiga entender também quais os sentimentos, necessidades que a outra pessoa tem em relação a mim e a ela, né? E o Marshall, ele fazia seminários, cursos de comunicação não violenta. E eu trago aqui o depoimento de uma das alunas dele, tá bom? Quando aprendi como posso receber, escutar e dar, expressar por meio da comunicação não violenta, superei a fase que me senti agredida e feita de capacho, e comecei a realmente expressar as palavras e a captar nelas os sentimentos subjacentes, por trás, né? Eu me dei conta do homem que estava casada por 28 anos, um homem muito sofrido. Ele havia pedido divórcio uma semana antes do seminário, sobre a CNV. Para encurtar uma história bem comprida, estamos aqui hoje juntos e estou ciente da contribuição que a comunicação não violenta deu para termos um final feliz. Aprendi a escutar sentimentos, a expressar minhas necessidades, a escutar respostas que nem sempre quis ouvir. Ele não está aqui só para me agradar, e eu não estou aqui só para dar felicidade a ele. Ambos aprendemos a crescer, a aceitar e a amar de modo que ambos possamos nos realizar. Então, para ela, foi algo muito intenso o curso que ela fez, baseado nessa sistemática do Marshall. E Jesus nos coloca, né? Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério que julgardes, será julgado. Esse é o primeiro princípio da comunicação não violenta, a gente observar situações sem fazer juízo de valor, que é um desafio. Então, é como se a comunicação tivesse alguns degraus aí para a gente subir. O primeiro degrau é o do não julgar, e aí é onde a gente pratica a compaixão. E aí eu trago a história da mulher adúltera, que estava ali prestes a ser lapidada, né? E Jesus, claro, ele já tinha a comunicação não violenta dentro dele, aliás, acredito que ele foi um grande inspirador do Marshall, e ele fala, né, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. O que ele quer dizer com isso? Ele faz o convite para as pessoas que estavam ali a olharem para dentro delas, para que elas, por que aquilo incomodava elas, e assim, o quanto elas também erravam, o quanto também elas faziam coisas que de repente não condiziam ali com a moral da época. Então, eles olhando para isso,
né? Pararam, pensaram e acabaram não fazendo, né? E a gente, no geral, a gente tem uma tendência a rotular as pessoas. Ah, aquele é invejoso, aquela é um mau caráter, né? Então, normalmente a gente tem um vocabulário muito amplo para rotular. Mas o nosso vocabulário de sentimentos e necessidades, que é aquele vocabulário que a gente usa para olhar para dentro, a gente não tem. Pamela, não sei se foi. Então, dentro dos passos da proposta da comunicação não violenta, o primeiro passo é observar sem avaliar. O segundo passo é o reconhecimento dos próprios sentimentos. O terceiro passo é o reconhecimento das próprias necessidades. E o quarto passo é o pedido. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando lá, nessa mulher que estava sofrendo essa situação, quais os sentimentos que ela poderia estar vivenciando naquele momento? Ela poderia estar se sentindo perdida, desiludida, solidão, aflição, com medo do que poderia acontecer, tristeza. O que levou ela a praticar o que ela praticou e ali também naquele momento? Jesus entendia tudo isso dela. Ele via já tudo isso. E por outro lado, esses homens que queriam lapidá-la, queriam apedrejá-la, o que eles sentiam? Ressentimento por ela ter feito o que ela fez? Desilusão? Irritação? Perturbação? Desconforto? Preocupação? O que estava ligado àquilo? Vergonha? E as necessidades dela? Quais poderiam ser as necessidades que ela tinha naquele momento? De aceitação, de empatia, de amor, compaixão, harmonia, privacidade, escolha. Então, o que para ela era importante naquele momento? Jesus sabia. E para esses homens, eles gostariam, qual a necessidade deles? Que é de honestidade, de segurança, de respeito, de valorização, de justiça, de confiança, de consideração. O que estava por trás dessa violência? Que muitas vezes a gente não consegue expressar o que sente e o que precisa e acaba se comunicando com a violência. Aqui, tem essa frase aqui, né? Assassino, matador de crianças. Essa foi a frase que o Marshall Rosenberg recebeu quando ele foi tentar resolver um conflito de refugiados palestinos lá em Israel, em Belém. Ele chegou para começar a falar, para começar a mediar realmente um conflito. Porque o Marshall, ele teve várias faces aí na vida dele. Ele trabalhou em presídios, em escolas, e ele mediou conflitos internacionais com a comunicação não violenta. Ela existe, essa sistematização aí há mais de 50 anos. E aí ele chegou lá, começou a falar, e ele começou a perceber um burburinho ali na plateia. E aí isso começou a aumentar, e aí o intérprete falou para ele, olha, eles estão falando que você é americano. E eles não estão contentes com isso. E o Marshall, por um acaso, quando ele estava passando para chegar no palco lá para conversar, ele viu algumas latas de gás lacrimogêneo no chão e escrito que foi feito nos Estados Unidos.
Ele teve essa sensibilidade. Então, ele tentou, ele apostou. Começou a conversa assim: eu entendi, você não está feliz comigo porque eu sou norte-americana, é isso? E aí, a resposta foi sim. Então, o palestino que estava liderando aquilo. Aí ele falou assim: você gostaria que o meu governo utilizasse o dinheiro dele para ajudar vocês ao invés de comprar gás lacrimogênio? Ele, sim, claro. A gente aqui, as nossas crianças não tem escola, não tem parquinho. Meu filho, ele brinca a céu aberto, num esgoto a céu aberto. Né? Então, existiam muitas coisas, e aí a conversa se prolongou, até um determinado momento, que depois de 1 hora, esse palestino que havia se levantado contra o Marshall Rosenberg, ele o convidou para jantar na casa dele, um jantar do Ramadã. Né? Então, realmente, foi bem interessante, né? Então, o que ele queria, né? Estamos infelizes porque precisamos de escolas e parques para os nossos filhos. Então, voltando aqui, né? Esse rótulo, assassino matador de crianças, ele é um rótulo e ele não diz o que realmente se está precisando naquele momento. E o Marshall, com a técnica, ele foi trazendo e descobriu o que realmente tinha por trás dessa frase tão violenta e que era tão importante ali para aquele povoado. Tem uma outra situação que ele vivencia num presídio. Um dos presos, ele vai conversar, e um dos presos fala assim: puxa, eles são os burocratas, né? Então ele fala isso, né? Eles são os burocratas sem alma. Ele fala para quem? Para as pessoas os gestores do presídio. Por quê? Fazia algum tempo que ele precisava de um curso. Ele havia pedido para estudar e tal, e ele não tinha conseguido esse curso. E não vinha a resposta. E ele estava ansioso, porque ele gostaria de fazer. E aí o Marshall começou a conversar com ele, tentando saber quais os sentimentos e quais as necessidades tinham por trás disso. Ele foi conversando, até que ele chegou no porquê. Ele queria fazer esse curso para quando ele saísse da prisão, ele tivesse uma profissão e não ficasse desempregado. Porque ele sabia que se isso acontecesse, ele ia acabar indo de novo para o crime e ia voltar para a cadeia. E, assim, o mais impressionante é que depois que ele conversa com o Marshall da forma, né, da comunicação não violenta, ele fala assim: puxa, Marshall, queria ter te conhecido há 2 anos atrás, eu não teria matado o meu melhor amigo. Então, aqui ele fala, né, preciso estudar urgentemente para ter uma profissão quando sair da cadeia. Então, por trás disso, eles são os burocratas sem alma. O que representa mesmo é o que ele precisa fazer, que é estudar. Eu trouxe uma situação que pode ser cotidiana aí de algumas pessoas e que a gente pode utilizar aí no nosso lar, né? Então, muitas vezes, essa questão da bagunça da casa, né? Que muitas vezes a gente chega e tem, né, uma situação como essa, talvez não tão grande assim, mas e que muitas vezes a gente chega, por exemplo, para um filho e fala assim: nossa, você é um bagunceiro. Será que essa frase vai surtir algum efeito? Eu estou vendo gente já falando que não, né? Parece que não. Por quê? Porque a gente está rotulando e, por mais que a nossa intenção seja: eu preciso que você arrume, eu preciso de organização, eu preciso de paz, de harmonia nessa casa, eu não estou falando isso quando eu digo isso, né?
Então, talvez fique melhor, eu vou colocar aqui os elementos da comunicação não violenta, aqueles 4 que eu falei no início. Então, vamos lá. Tenho percebido algumas coisas fora do lugar nos últimos dias. É uma observação, é tentar observar sem avaliar. Fico irritada ao ver essa situação, irritada aos sentimentos. Porque eu preciso de ordem, necessidade. Preciso de ordem na casa para me sentir em harmonia. E aí vem o pedido, e assim, o pedido deve ser específico, porque muitas vezes a gente fala, poxa, mas não é óbvio que eu quero que arrume essa bagunça, mas às vezes tem que ser específico. Nem tudo que é óbvio para a gente é óbvio para o outro. Será que você poderia colocar as roupas no guarda-roupa e os sapatos na sapateira? É um exemplo. Então, talvez dessa forma a gente consiga fazer uma boa negociação, construir mais pontes aí, do que quando a gente apenas julga. E aí vem essa frase, né, que a gente ouve bastante. O que vale é a intenção? Eu faço uma pergunta, vamos supor, se eu tiver a intenção, nesse momento, de levantar essa cadeira aqui, eu estou aqui, e eu, pela força do meu pensamento, eu vou tentar levitar essa cadeira. Será que eu vou conseguir? Por enquanto não, ainda não cheguei nesse nível aí, de repente, de força mental, não consegui. Por quê? Porque eu preciso ir até essa cadeira e levantar com as minhas mãos. Então, nem sempre o que vale é a intenção se a gente não demonstrar essa intenção. E muitas vezes, quando a gente fala de ter uma conversa, muitas vezes a gente está num conflito pessoal com as pessoas, porque a comunicação não violenta a gente pode usar no nosso trabalho, a gente pode usar em casa, com amigos, em várias situações. E tem momentos que a gente tem que ter diálogos francos, né? Eu vejo assim, quando às vezes eu converso com as pessoas, que quando a gente fala em comunicação não violenta, a pessoa fala assim, poxa, mas eu já engoli tanto sapo, eu ainda não vou ser violento, eu não aguento mais. Mas ela nos faz conversar de uma forma que a gente seja claro diante dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Então, quando eu começar uma conversa, é importante muitas vezes a gente falar da nossa intenção. Olha, a minha intenção aqui é tal. A minha intenção é me reconciliar. Eu quero começar essa conversa, mas a minha intenção é me ajustar com você. A minha intenção é ter harmonia na nossa relação. A minha intenção é tal. Porque nem sempre fica claro na nossa conversa, por incrível que pareça, a nossa intenção. Né? Que nem eu, Bárbara, hoje, a minha intenção aqui é trazer para vocês essa... Não é bem uma técnica, a gente vai entendendo que conforme vai estudando a comunicação não violenta, a gente vai percebendo que é um modo de ser e que tem tudo a ver com a doutrina espírita, com o cristianismo. Tem tudo a ver. É apenas uma ferramenta a mais que a gente pode se utilizar para trabalhar. Então, a minha intenção é trazer esse assunto para vocês. Aqui eu trago algumas... antes de falar disso, outro dia eu estava eu trabalho lá no Discípulos do Evangelho, e aí eu peguei um Uber, chamei, e fui conversando com o motorista. E aí foi interessante, porque num determinado momento, nós estávamos conversando, e ele falou assim, você não acha que as mulheres, depois que começaram a trabalhar, ficaram muito autoritárias? Aí imagina, aí ele, bom, então é o mundo dele, né? Agora permeando o meu mundo.
E aí eu tenho toda uma história, minha mãe era super independente, né? Eu aprendi muito com ela nesse sentido. Eu tenho algumas ideias sobre essa questão do trabalho da mulher e tal. E aí eu fiquei pensando, o que, que tem por trás disso? E aí comecei a conversar com ele. Né? Ah, então para você, você acha que isso... Né? E aí eu percebi tantas coisas, foi tão interessante, eu tentei trabalhar os sentimentos e as necessidades dele. Ainda que eu tive aquela pontinha de julgamento, mas eu falei, não, eu dei um passo para trás, falei, não, deixa eu ver o que, que tem por trás aí. Aí eu falei, então você acha que as mulheres... Ele as mulheres estão se separando dos homens porque elas podem, né, trabalhar e tal. Eu falei, então você se sente inseguro em relação a isso? Porque você acha que isso pode estar afetando a união da família, onde as pessoas estão tendo menos intolerância, é isso e tal. E aí, no fim, ele ainda falou assim, porque é o seguinte, uma época eu fiquei desempregado, e a minha mulher começou a trabalhar. E aí eu assumi a casa. Então comecei a lavar, passar, comecei. E tudo bem. E aí um determinado dia ela chegou em casa, eu tinha feito todo o serviço da casa, eu só não tinha passado a roupa. Ela chegou em casa e falou assim, você não passou a roupa? Aí ele falou, no dia seguinte eu arrumei um emprego. Você vê que interessante o quanto tem por trás, às vezes, de um julgamento. Ele tem uma história por trás. Ele tem sentimentos e necessidades ali não atendidos por trás do que ele está falando. Então, eu achei muito interessante essa situação. Tem uma outra situação que eu passei em família, assim, um tanto quanto desagradável para mim e tal. Eu estava com, enfim, família, tinha uma criança com a gente e tal, e a gente estava vendo um aquário, né? E um familiar, ele brincou, né, do jeito dele, falou assim, olha, as crianças que não obedecem dos peixes, os pais comem os peixes. Já pensou se os pais comerem as crianças, né? E essa criança que estava junto, ela não gostou dessa brincadeira. Que é uma coisa que também é algo que a gente vai aprendendo na comunicação não violenta, a tomar muito cuidado com a ironia. A ironia, né, que muitas vezes é engraçado para a gente, não é para o outro. Se a gente parar para pensar em muitas situações que a gente vê de comédia, a gente vê que sempre, de certo modo, se rebaixa ou se rotula outras pessoas. Então, e foi muito difícil. E daí eu conversei com essa criança, né, e falei, você ficou irritado porque você gostaria de se sentir acolhido, amado, respeitado, é isso? Trabalhei os sentimentos. Depois, eu trabalhei as necessidades, né? Então, você quer consideração, enfim, fui falando, e assim, foi muito legal, porque eu consegui trazer de volta, né, assim, a serenidade ali naquele momento. Então, é algo que a gente precisa realmente tomar bastante cuidado, né? Brincar menos, ou tomar, né, realmente esse cuidado de saber até onde a gente pode falar com as pessoas e se a gente não vai, de certo modo, ofendê-las, né? Eu trago algumas referências aqui, né, do livro Comunicação Não Violenta. Acho que não está indo, Pamela. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no Instituto Thier, que é com a professora Carolina Nalon, que foi muito bom para mim, foi muito profundo. Então eu trago, né? Existe esse Instituto Palas Atenas, que também tem cursos assim bem acessíveis financeiramente falando, né? Tem o Instituto CNV Brasil também.
Nessa pandemia, eu fiquei muito tempo em casa, acabei criando um canal no YouTube, chama Partilhando Saberes, tem no Instagram também, Partilhando Saberes 2020, e eu comecei falando sobre o tema comunicação não violenta. De vez em quando eu ponho alguma coisinha lá. E eu também trouxe esse jogo Grok, que eu uso bastante, eu já usei bastante em casa. Porque uma coisa que eu parei para perceber é que realmente o meu vocabulário de sentimentos e necessidades é pequeno. E eu sei, se eu ler as palavras ali, eu conheço todas, só que utilizo pouco. Então, o Grok, ele é um jogo que ele tem 75 cartas de sentimentos e 75 cartas de necessidades. E muitas vezes, a gente às vezes vai conversar, tem algum conflito envolvido, eu costumo usar muita técnica de cada um ver os sentimentos que tem e depois conversa sobre cada um deles e depois escolhe cada um suas necessidades e fala de cada uma delas. Mas tem sites, por exemplo, o Instituto Thiele traz uma lista dos sentimentos e das necessidades, que é importante a gente se apropriar desse vocabulário. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço aí estar com vocês hoje e muito obrigada.